Boa noite. Nos próximos dias, o debate sobre as mudanças na caderneta de poupança deve ganhar força. Ainda essa semana deve ser anunciada uma nova queda na taxa básica de juros, com projeção para 9% ao ano. Com a meta de redução da Selic, que hoje está em 9,75% ao ano, o governo federal entende que, sem alterações, a caderneta de poupança pode se transformar num problema. Com o retorno mínimo de 6% ao ano, mais correção, livre de imposto de renda e taxas de administração em aplicações de até R$50 mil, a poupança pode se tornar mais atrativa do que aplicações de títulos públicos e demais investimentos do setor financeiro, caso a Selic continue nesse caminho de queda. Entre as propostas de mudança estão a introdução de algumas taxas e a indexação da poupança à Selic, mas a mudança não é fácil. Criada em 1981, um pouquinho antes, a poupança tem como objetivo receber as economias da população de baixa renda. Segundo o Banco Central, até novembro do ano passado, eram 97 milhões de pessoas com caderneta de poupança, com um total de 400 milhões de reais. O Brasilianas.org de hoje discute as implicações da queda da Selic e a possível mudança na caderneta de poupança. Vamos discutir quais seriam os efeitos de uma tributação da poupança e qual o seu futuro nesse cenário. Para falar sobre o assunto, recebemos em nosso estúdio de São Paulo o economista Roberto Troster, que é ex-economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e o economista-chefe do Secov, Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo, Celso Petrucci. Contamos também com a participação da jornalista Priscila de Paula. Nós tentamos também Márcio Percival, da Caixa Econômica Federal, mas foi nos avisado no final da tarde que ele não viria e a Caixa não providenciou uma substituição. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo, então você pode perguntar acessando o site www.brasilianas.org. Para o professor Yoshiaki Nakano, diretor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, modificações nas regras da caderneta de poupança seriam bem-vindas, mas para ele as mudanças não irão resolver o problema do sistema monetário no país. Nosso problema é o fato do Banco Central usar na sua prática de política monetária uma taxa de juros que não faz sentido, que é a taxa Selic, que é exatamente a mesma taxa paga pelo Tesouro pelo título público. Esse é o grande problema. O que está errado na poupança, na verdade, é a decorrência do nosso, vamos chamar de sistema Selic, esse conjunto de regras que regem o nosso sistema monetário. O que está errado é a poupança. A poupança devia ser uma coisa de longo prazo. Não é uma aplicação overnight, não é uma aplicação que ninguém devia garantir liquidez. Eu acho que o que devia é caminhar na direção contrária, quer dizer, é retirar a liquidez que é garantido na poupança. E esse é um problema mais complicado, porque na verdade a caderneta de poupança virou também conta corrente dos pobres. Quem tem salário relativamente baixo não quer pagar as tarifas bancárias, que são extremamente elevadas. Então o que faz? Abre uma conta na poupança, recebe o cartãozinho, vai na caixa e retira o dinheiro, na medida que precisa do recurso. Isso é um tipo de problema. Eles não estão poupando, investindo a longo prazo. Grande investidor a longo prazo, você tem que dar um outro tratamento. E você tem um monte de poupadores menores, que são poupadores mesmo, tá certo? Você tem que dar um tratamento diferente. Só que eu acho que tem que acabar com esse sistema no Brasil, que fundos, poupança, tudo tem liquidez. Isso fazia sentido quando tínhamos hiperinflação, não hoje. Lá atrás, anos 70, começo dos anos 80, a poupança era trimestral. Você só podia depositar no primeiro dia de cada trimestre. Se depositasse no meio do trimestre, você perdia toda a remuneração do trimestre. Então ela foi se adaptando aí, à medida que a inflação aumentava, à medida que se exigia maior liquidez, e agora nós estamos nesse dilema de que a poupança ela tem que caminhar para um outro patamar, ou mudando o prazo, como diz o estímulo ao prazo maior, como diz o Nakano, ou remuneração menor. É sobre isso que nós vamos discutir nesse primeiro bloco aqui. Roberto Troster, como é que você vê essa tendência aí de redução da Selic e o papel aí a ser desempenhado pelo poupador agora nesse novo quadro?
Bom, aí são três coisas diferentes. Primeiro, a Selic, assim, a gente está contente que vai chegar a 8%, né? Ou poderia, teoricamente, chegar a 8,5%. Ninguém se pergunta como outros países com uma dinâmica macroeconômica como a brasileira conseguem ter taxas de 3%, por exemplo, no caso da Colômbia ou do México. Quer dizer, então não é só a poupança, quer dizer, todo o arcabouço assim, do sistema financeiro tem que mudar. Você bem lembrou, você começou a fazer adaptações na poupança quando você tinha uma inflação de 2% ao dia. Agora, quando você tem uma inflação de 2% ao semestre, mais ou menos, você deveria voltar para trás gradualmente. Quer dizer, o que o Nakano colocou, em parte eu concordo com ele. Você precisa, para os menos favorecidos, um meio de pagamento. Então, a pessoa que ganha aqui um salário mínimo consegue pôr, depois está na poupança aqui, minutos depois, a mãe dele lá no Piauí consegue sacar do caixa o dinheiro. Quer dizer, então, eu acho que isso é um instrumento muito bom, tem que ser preservado. Mas também, assim, remunerar mensalmente, quer dizer, você tem dois problemas grandes. O primeiro é a elasticidade, o efeito juros é invertido. O que acontece? Você tem dinheiro na poupança. Se você começa, cada vez que sobe a taxa de juros, você vai ficando mais rico em vez de ficando mais pobre. Então, o incentivo a economizar não existe, existe o incentivo a gastar. Então, você deveria pôr prazos mais longos, né? Segundo, você não deveria olhar só para a poupança. Todo esse arcabouço do sistema financeiro não está funcionando, obviamente. É obsoleto, inadequado para o Brasil de 2012. Ô, Petrucci, o Brasil, a poupança, ela se transformou aí, ao longo do tempo aí no investimento preferencial aí da família brasileira. Nós tivemos naquela época de inflação brava até a conta remunerada, que você ficava com o depósito à vista, era remunerado dia a dia. Você acha que hoje, com a diversidade que se tem no mercado, a poupança reduzindo a remuneração, você teria choques culturais expressivos aí, ou devido ao baixo nível de inflação, ela deixou de ser tão essencial assim, essa remuneração de curto prazo? Olha, avaliando o que o Roberto colocou agora, eu tenho a impressão que ainda existe a necessidade de ter um meio de pagamento, principalmente para as classes menos favorecidas,